Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, aqui da parte de análise técnica, mais uma pergunta, aqui voltada à parte de metrologia, análise de ajuste, O mecânico de manutenção necessita executar o ajuste de uma bucha para montagem em um eixo conforme tolerância indicada no desenho abaixo. Então aqui a gente tem a representação gráfica, dos elementos de montagem, e aqui a gente tem a tabela referente ao fragmento, um fragmento referente à tabela de ajuste, o qual está associada aos tipos de ajustes aqui, tanto do eixo como da bucha. Beleza. Qual o valor da folga máxima entre as duas peças? Isso é bem interessante porque é o valor da folga máxima permissível. Quando a gente, no caso a pergunta, qual o valor da folga máxima entre as duas peças, a gente tem que entender que quando a peça é fabricada, ela vai ficar com um valor real, um valor final. Ela pode ter até algum erro geométrico, ter ovalização, outras características, mas ela vai ter de fato um valor final, e o que se espera é que a indicação, aqui no caso da tolerância de ajuste, tomando como base afastamento mínimo e máximo, que o valor final ele esteja dentro dessa faixa para que ele seja apto, ou seja, a peça esteja boa ali para uso. E aí, no caso, a análise da pergunta é, com base nessa interpretação, qual é a folga máxima permissível, entre a montagem da bucha e do eixo. E aí o que acontece? Na análise aqui das tolerâncias de ajuste, aqui a gente tem o 20H7, letra maiúscula aqui indicando furo, e o afastamento máximo dele é de mais 0,021, mais 0,021, o afastamento máximo, ou seja, do furo. E aqui referente ao eixo, o afastamento mínimo está aqui indicado, menos 0,004. E por que eu destaquei o máximo do furo e o mínimo do eixo? Porque no caso, o valor da folga máxima é justamente a soma desses valores de forma algébrica, ou seja, sem levar em consideração ali a questão do sinal. Por quê? Se a gente vai ter ali linhas de ajuste, eu vou ter um desvio aqui positivo de mais 0,021, e a gente vai ter esse desvio aqui de menos 0,004. Então, a soma desses elementos aqui vai me dar uma distância máxima, que nesse caso aqui representa a folga máxima. Então, a folga máxima nesse caso seria de 25 milésimos entre o eixo e a bucha. De onde é que veio esse valor? É só somar 21 milésimos, que está aqui indicado, mais 4 milésimos. Então, vai dar essa folga máxima de 25 milésimos. Vamos ver aqui as alternativas. Então, está aqui, a alternativa D, a alternativa correta. Qual o valor da folga máxima permissível entre as duas peças? 25 milésimos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de rolamento, Hoje a gente vai estar falando sobre coeficiente de vida do rolamento, Esse aí que foi o pedido de um colega, que enviou e-mail, para o canal, E ele é um tema bem interessante, Esse vídeo que a gente vai fazer, ele é introdutório, para falar desse aspecto, E a pergunta do colega era muito ligada ao seguinte, Por que existem rolamentos com valores tão diferentes, no que diz respeito aí à compra, do mesmo, E um dos fatores que fazem com que esses valores eles alterem muito é justamente esse coeficiente de vida, Porque ele leva em consideração, obviamente, características de construção do mesmo. Esse coeficiente, como vocês podem estar vendo aí, ele é chamado de FH, e ele vai de menor que 3 até maior que 6. E cada um desses aspectos ele leva em consideração características de uso do rolamento. Ou seja, desde rolamentos que são utilizados pouco tempo, aí, no caso com base na vida útil do equipamento em questão, o qual o rolamento está inserido, está montado, até equipamentos que têm uso constante do rolamento. Então, quanto maior o uso do rolamento, diariamente, enfim, esse fator FH ele é maior, ou seja, tendendo aqui a ficar entre 4 a maior que 6. Então, isso é que leva em consideração. E quando você vai fazer um projeto de um mecanismo
né, e vai ter uso de rolamento, né, um dos cálculos importantes é justamente esse do fator, né, que é justamente para saber se, com base no equipamento que você vai estar utilizando, qual o tipo de fator, né, de uso que você vai estar utilizando, vai estar executando, né, colocando no cálculo para justamente ter a sua aplicação, né. Aqui a gente tem justamente um exemplo, né. Aqui a gente tem uma condição de trabalho menor que 3, né, ou até 3, né, que leva em consideração justamente o uso esporádico ou curto período, né. Então você vê aqui que é utilizado em pequenos motores, né, para aspiradores, máquinas de lavar domésticas, né, ferramentas elétricas, ou seja, são máquinas que você tem uso, não tem uso constante, né? Por exemplo, se você for utilizar uma máquina dessa daí, você provavelmente não vai estar utilizando ela constantemente durante o dia, né? Você vai estar utilizando ele ali realmente com esse fator baixo. Agora, exemplo, esse segundo exemplo aqui, que ele já leva em consideração a condição de 6 para mais, né? Uso contínuo por longos períodos ou acima de 8 horas diárias, né? Máquinas para a indústria de papel, né? Aqui são exemplos, né? Tanto esse aqui do fator de 3 para menos, né? Ou desse aqui de 6 para mais, são apenas exemplos, levando em consideração o tempo, né, que esses equipamentos são utilizados, né? Então, para você ver como é importante o uso desse fator. Próximo vídeo sobre rolamento, a gente justamente vai estar calculando, né, para saber qual fator você deve considerar ali para a compra, né, do rolamento a ser inserido no mecanismo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo de análise de rolamento, né, falando referente ao coeficiente de vida nominal, né, do rolamento. A gente dividiu em duas partes esse vídeo, né, onde nesse vídeo a gente vai estar falando sobre as características gerais do mesmo, né, e com base nesses dados a gente vai estar justamente realizando o cálculo, né, desse coeficiente de vida nominal no próximo vídeo. A gente já teve um vídeo inicial, né, que foi um vídeo introdutório falando, né, sobre as considerações que envolvem o coeficiente de vida nominal do rolamento. Bom, vamos lá. A gente vai estar realizando essa análise, né, com base numa situação problema onde o nosso objetivo é justamente determinar o coeficiente de vida nominal, né, do rolamento 6007ZZ, né? As dimensões desse rolamento, né, o furo do rolamento, né, o diâmetro do furo 35 milímetros, o diâmetro externo do rolamento, né, que é o alojamento aí para o mancal 62 milímetros, e a espessura dele 14 milímetros, né? Esse rolamento ele é do tipo uma carreira de esferas, né? ZZ identifica aí que ele é justamente blindado, né? E com base na codificação dele, a referência é o 6 identifica que ele é um rolamento fixo, né? Com a carreira de esferas, né? O 0 na sequência representa que ele é a série de diâmetro 0. Referente à série de diâmetro, né? Isso indica justamente o espaçamento que tem entre, né, os valores, né, dos rolamentos que iniciam aí com 0 na sequência do número que identifica o tipo dele, né? Exemplo, se fosse um rolamento 6107, né, ou 6008, ou 6009, ou 6006, existiria um espaçamento, né, padronizado, né, entre os valores dimensionais desses rolamentos seguindo essa série específica. Bom, o 07 faz uma referência ao diâmetro nominal do rolamento, né, aí falando aí com base no furo do rolamento, né, e para a gente fazer esse cálculo, né, da vida nominal, a gente precisa da aplicação dos esforços que ele vai estar sofrendo, RPM e a carga radial, né. No caso, a gente vai estar supondo justamente que a RPM aplicada ela é de 1.200, né, e a carga radial de 4.000 newtons, né. Então você precisa saber qual é a RPM e a carga que o rolamento ele vai estar sujeito para poder calcular o fator, né, de vida nominal do rolamento, tá bom? Então, RPM 1.200, a carga radial 4.000 newtons, que equivale a 407 kgf, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre análise de tolerância dimensional, né? A tolerância que a gente vai estar verificando especificamente é essa aqui indicada, né? 30 mais 7 milésimos de milímetro, né? Então é essa referência aqui, né, que a gente tem aí para tolerância, 30 mais 0,007, né, milímetros, né, os 7 milésimos de milímetro. E no que diz respeito à análise, o que acontece? A gente precisa pegar o valor máximo, mínimo, e o intermediário, né, e o campo,
né, de tolerância. São esses 4 dados, né? Vamos primeiro aqui para o valor máximo da tolerância. No caso, como ele é 30 mais 7 milésimos de milímetro, então significa que o valor máximo dessa tolerância aqui é 30,007. O que significa esse valor máximo? Na análise de uma peça que vem esse valor ou na fabricação da mesma, significa que quando você for medir essa peça, ela vai ter que ter no máximo 30,007, né? Ou seja, qualquer valor fora dessa especificação, a peça vai estar errada, né? Então, o próximo ponto, o mínimo, né? O mínimo ele vai ser justamente 30 menos 0. Aí você diz, pô, por que 0? Isso aí é por causa da norma, né? Ou seja, já é convencionalmente indicado pela norma, né? Se a gente fosse pegar a característica desse valor 30 mais 7 milésimos de milímetro, né? O correto, ou melhor, né? Didaticamente, o mais fácil de interpretar seria 30 mais 7 milésimos, 30 menos 0. Né? Só que menos 0 ele não vai ter característica de informação relevante para o processo. Então, chegou a ficar convencionado eliminar, né, o menos 0 quando ocorresse essa informação. Do mesmo caso, vamos supor que fosse 30 menos 0,007, né, ou 30 menos 7 milésimos de milímetro, né, e não tivesse nenhum valor para mais. Ou seja, ele teria relação também para mais 0, né, ou seja, mais 0,000. Só que não precisa ter essa informação, né? Então já fica convencionado a subentender que esse valor é 0. Então para o mínimo a gente vai ter 30 menos 0, que vai dar igual a 30,00. Para o valor intermediário, que é o valor intermediário, significa justamente, né, o valor mais confiável, né, para a fabricação da peça, né? Ou seja, entenda que se a peça ela ficar com 30,007, ela está ok. Se ela ficar com 30,000, ela também está ok, mas se você observar, se ela for um pouco para mais ou um pouco para menos, ela já vai estar fora da medida, né? Então o valor intermediário vai ser justamente a soma do máximo e mínimo dividido por 2. Então se a gente somar 30,007 mais 30, a gente vai ter 60,007, né? Então esse aqui seria a soma dos dois. Ele dividido por 2 daria justamente o valor de 30,0035, né? Então, deixa eu colocar aqui do lado. 30,0035, né? Então, esse seria o valor mais confiável, né, para a peça, né? 30,0035. Né? Então, veja que ele tem a mesma proporção, tanto para mais como para menos, né? Então, ele é de fato o valor intermediário. E o outro é o campo de tolerância. O campo de tolerância é justamente essa base aqui, né, do 0,007, né? Ou seja, é a amplitude, né, do processo. Então, nesse caso aí, só é subtrair o máximo pelo mínimo. Então, 30,007 menos 30 vai dar exatamente 0,007. Ou seja, essa é a amplitude que a gente tem o campo de tolerância. Essa amplitude ela vai nos dar o quê? O valor da complexidade, ou a indicação da complexidade da fabricação da peça, né? Ou seja, quanto maior esse campo, mais fácil vai ser de fabricar. Quanto menor, mais preciso vai ser de fabricar e, consequentemente, mais difícil. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!